Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Supremos, edição número 20. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. A rede volta à vida depois de mais de 8 dias fora do ar. Visão anuncia o progresso com frieza técnica. Substituir, reparar, reinicializar. Liguem isso, meus amigos. A narração explica o que é uma rede e o que são os nós, e deixa claro que esses pontos de conexão são pessoas reais. À medida que os nós retornam, a situação se revela crítica. O Capitão América está ferido, isolado, cercado por estradas vigiadas, florestas hostis e aliados dispersos, com apenas 17% de chance de sobrevivência, sem coordenação. Já que comunicações convencionais foram destruídas por cães psíquicos de Avalon. Quando a rede se restabelece, a chance coletiva cai para 8%, mas a coordenação retorna. No Kentucky, os Supremos estavam contidos até a Ultinet interceptar a mensagem avisando que reforços do Norte pretendem esmagar os Vingadores de Cage. Ao ouvir, você agora está conectado à rede dos Supremos. A resposta é imediata. Sim! E a chance sobe para 10% de chance de sobrevivência. Por fim, Rand Montgomery aparece sozinha, caçada pela Hand, que executa qualquer suspeito de ligação com a rede, deixando milhares de mortos nas ruas e reduzindo sua chance de sobreviver a quase zero. Até que a conexão ativa e alguém solta aliviado. Ah, graças a Deus. Visão anuncia: perdoem a interrupção do serviço, pessoal. A rede dos Supremos está de volta ao ar, informando que mais de 2 milhões de nós estão conectados. O Capitão América reage com desconfiança imediata, exigindo saber quem fala e como teve acesso àquela linha, deixando claro que não autorizou nada daquilo. A resposta vem firme e pessoal. Eu sou Visão. Sou um de vocês. E estive esperando por muito tempo. A decisão é tomada. Tony Stark explica que a bolha defensiva do Criador cobre de 1963 a 2024 e que o motor Immortus, com esforço extremo, pode levar uma única pessoa a um ponto anterior a isso. Ele admite o peso do pedido, dizendo que está exigindo mais do que deveria e recebe uma resposta simples e definitiva. Ok, vamos com isso. O voluntário aceita o custo, enumera o que será perdido: motor, dever, sacrifício, despedida. E pede apenas que digam aos outros que ele foi iniciar o fogo. Lançado para 1947, ele surge tomado por medo, excitação e uma estranha sensação de estar em casa. Ali, encontra uma versão do Tocha Humana. Ambos reconhecem que não há alternativa. É o único jeito de levar isso até o fim. Existe pesar, arrependimento e a admissão silenciosa de que se esperava fazer mais. Mas o destino do mundo exige sacrifício. A decisão final é aceita. A memória será apagada, a existência é encerrada e a confirmação vem seca. Você vai. O plano começa a ser executado no passado com uma regra clara: mudar tudo sem mudar nada. Em 1963, a ideia do criador passa a circular como promessa de um mundo melhor, enquanto o agente age com paciência cirúrgica, infiltrando-se em estruturas sociais e econômicas. Ele convence pessoas comuns e investidores com frases simples, enfrenta desconfianças que evocam tiranos do passado e segue adiante mesmo assim. Investe em indústrias de guerra sob o argumento pragmático de que sempre haverá uso para elas, mesmo quando lhe dizem que o Criador acabará com todas as guerras. Não há confronto direto, apenas alimentação e direcionamento do sistema. Enquanto isso, forças opostas reagem. Namor é capturado à força, acorrentado, resistente, e agentes armados reprimem dissidências com violência. Em janeiro de 2026, Visão opera plenamente integrado à rede dos Supremos, coordenando ações em tempo real e orientando Steve Rogers. Estou criando uma distração a 2 quilômetros a leste. Encontre a unidade 24 nas coordenadas criptografadas.
Steve estranha a voz, pergunta se é Jim, nota que algo mudou e recebe a resposta direta: Eu sou diferente, Steve. Seguida da explicação de que a rede corre pela mente do Visão como um rio. Enquanto processa volumes massivos de dados, ele confirma a existência de um informante confiável da Hand e explica que agora consegue separar o essencial do ruído. Essa análise leva à interceptação de uma mensagem fria do Hulk para Fury. Isso em Detroit é ruim para a nossa imagem. Faça um exemplo deles. A consequência é imediata. Um alerta é enviado a todos os Supremos, avisando que a Hand pretende queimar Detroit até o chão, enquanto mais de 1000 porta-aviões entram em operação. O plano de longo prazo continua sendo executado no passado com a mesma discrição brutal. O agente aborda líderes sindicais e industriais, oferecendo pagar o dobro, evitar burocracia e manter tudo fora dos registros. Quando perguntam quantos homens ele precisa, a resposta é simples: quantos você tem? Ele não cria estruturas novas, apenas absorve as existentes, ocupando lacunas invisíveis. Em paralelo, debates políticos revelam desconforto com a ideia de desmontar o país por dentro, enquanto instituições ineficientes, cortes estratégicos e centros de pensamentos são criados para drenar qualquer reação real. Ações silenciosas neutralizam ameaças, resíduos somem, operações são abafadas, pessoas são compradas ou caladas. Tudo converge quando ele explica que tudo deve funcionar como uma rede interconectada, feita de luz e sombra, beleza e horror, humano em todas as suas formas. O Visão reflete sobre a própria transformação enquanto ajusta suas últimas alterações internas, descrevendo o processo como reparar, substituir, atualizar, evoluir. Ele questiona se algo continua sendo o mesmo quando todas as partes são trocadas. Em que ponto se torna outra coisa? E se ainda pode ser considerado igual quando ele muda? A resposta que encontras é simples e pessoal: diferente, igual, eu. Aceitando essa coexistência, ele decide procurar Janet e a chama pelo nome, quando se apresenta diante dela e anuncia: Veja! O Visão atua como centro tático da rede, enviando a Luke Cage os planos dos ataques inimigos e recebendo a confirmação de que estarão prontos. Ele tenta manter o contato pessoal ao pedir um relatório à Vespa, mas Janet reage com irritação, mandando que ele não a microgerencie. O Visão acessa seu fluxo mental em tempo real e conclui que ela está emocionalmente abalada, algo que ele agora identifica com precisão. Ele aponta que a causa é Hank, e Janet, depois de hesitar, admite. Quando o Visão corrige sua acusação sobre o Triskelion, lembrando que havia 73% de chance de sobrevivência e que eles viveram nos 27%, a tensão explode. Janet o acusa de tê-la transformado em uma assassina, e ele responde sem negar, apenas reafirmando que disse a verdade. O Visão estabelece contato direto com Nick Fury, que atende com desconfiança e sarcasmo, apenas para ouvir que está na rede dos Supremos. Fury tenta reafirmar controle, lembrando que jurava ter atirado naquela coisa no céu, mas Visão explica que enquanto dois nós sobreviverem, a rede não pode ser destruída. Quando Fury exige saber com quem fala, a resposta vem sem hesitação: Este é o Visão. A pergunta seguinte, quase sussurrada: Eu te conheço? Recebe uma resposta devastadora: Visão matou Nick Fury 14 vezes. Visão expõe a guerra secreta que travou contra Fury ao longo do tempo, lembrando momentos específicos em que ele matou repetidas vezes, sempre em resposta à violência extrema com que Fury reagia a qualquer suspeita de sua existência. Ele descreve confrontos brutais, intervenções diretas e ataques precisos que destruíam Fury antes que ele pudesse reagir. Resume tudo com um padrão oculto da história: uma guerra secreta entre dois inimigos, na qual ele era um fantasma, impossível de provar ou capturar. Ainda assim, reconhece que Fury sempre suspeitou. Fury decide ir pessoalmente ao encontro de Visão e, ao encará-lo, pergunta novamente se o conhece. Visão responde que não, explicando que o matou 14 vezes, mas que o conselho do Criador sempre o trouxe de volta sem memória. Janet intervém fisicamente, rompendo uma barreira para se posicionar no confronto,
Fury, agora plenamente ciente do alvo, assume a ofensiva e anuncia que está a caminho de Detroit com seus aliados. Visão responde com calma absoluta: Eu sei, eu também tenho amigos. A resposta à ameaça é imediata. Janet lidera um grupo de aliados e dissidentes que avança violentamente contra forças inimigas dentro de uma instalação. A narração observa que Fury acumulou muitos inimigos e que transformar naves de guerras em masmorras foi um erro. O grupo ataca sem hesitação, explorando falhas estruturais do próprio sistema de repressão da Hand. Não é uma força oficial, mas um conjunto de rancores e resistências reunidas contra um alvo comum. Fury reage com desprezo e raiva, insultando Janet e minimizando a ofensiva, afirmando que pode perder algumas naves sem problema. Enquanto isso, explosões tomam Detroit, e a narração relembra o passado da cidade como o motor industrial do país antes do seu abandono. O sistema, assim como a cidade, foi se deteriorando quase de propósito. Agora, esse cenário serve de palco para a resposta coordenada da resistência. Um plano preparado em silêncio começa a se mover. Um homem em um elevador se desculpa, dizendo que precisava ter certeza de que todos entenderam. Milhares de trabalhadores qualificados desapareceram ao longo dos anos, tornaram-se fantasmas e ninguém fez pergunta. Agora, eles reaparecem em instalações ocultas, assumindo postos, confirmando sistemas e ocupando estações de batalha. A reflexão deixa claro que Detroit foi abandonada quando deixou de ser útil, mas nunca foi esquecida por quem a construiu. A frase final, "Eu nunca esqueço", sela a transição da preparação para a prontidão total. Décadas de trabalho oculto vêm à tona quando Detroit literalmente começa a se mover. O Visão afirma lembrar de cada segundo, enquanto os observadores reagem confusos. A cidade se ergue como resultado de anos de suor, aço e construção secreta. Fury ordena que continuem atirando, mesmo ao perceber que a própria cidade está se movendo. Detroit completa sua transformação em arma ativa. O colosso mecânico emerge por inteiro e começa a destruir os porta-aviões com força direta, quebrando a supremacia aérea da Hand. A narração apresenta a anti-máquina de guerra, construída exatamente para esse momento. Fury reconhece que enfrenta a rede em ação e ordena manobras evasivas, tentando rastrear a origem do sinal. A ofensiva continua coordenada, enquanto milhares trabalham em uníssono para operar o sistema. Fury ameaça reduzir tudo a cinzas, mas o Visão responde com desprezo, apontando o quão absurda é a ideia de queimar algo sem centro único. A rede prova que pode retaliar de forma direta e imprevisível. O Visão força Fury a confrontar memórias apagadas e identidades perdidas. Fury, em dor e confusão, acusa o Visão de ser apenas uma máquina, mas ouve que Tony Stark consertou sua mente no passado e que agora está tudo sendo devolvido. A ausência de memórias é descrita como perder partes de si mesmo, e o Visão entrega tudo de volta. Tudo o que Fury foi e fez. Fury reage em pânico, disparando sua arma contra si mesmo, exatamente como o Visão já esperava. O colapso mental de Fury se completa quando múltiplas versões de si mesmo o cercam, gritando para que tudo acabe. Ele dispara contra ecos de sua própria história, enquanto a batalha externa continua. Um porta-avião em chama cai, reduzindo ainda mais o poder da Hand. A máquina de Detroit continua avançando e destruindo os porta-aviões, forçando a retirada da Hand. Operadores confirmam a fuga e a vitória estratégica é declarada. Detroit permanece intacta. A máquina de guerra do Criador está em frangalhos. Com a nova ameaça contida, o Visão fala da rede e assume o papel de porta-voz, afirmando que eles são maiores do que imaginam e que vão consertar o mundo. Ao convocar Supremos, univos, a reação é de celebração. Essa foi uma pincelada da história da HQ Supremos, edição número 20. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!